Agora, acho que a gente está agora então, oficialmente uma boa tarde para todo mundo. Meu nome é João Henrique, como todo mundo aqui já provavelmente me conhece. Hoje a gente está reunido para discutir o trabalho que o Vinícius Edart vai apresentar. O Vinícius, ele é mestrando em filosofia na UFPR, na verdade o primeiro apresentador que vem da filosofia aqui, até então todos os trabalhos têm sido na filosofia do direito, mas feitos por pessoas com graduação e pós-graduação em direito, então isso vai ser também um fator interessante. Como a Bárbara falou, nosso grupo agora vão ser 15 minutos improrrogáveis de apresentação ao Vinícius, e depois disso a gente passa para as perguntas. Eu não quero tomar muito tempo agora, mas eu só queria perguntar se a gente tem alguém novo ao grupo que está aqui pela primeira vez, agora que a gente está com pouca gente. E se quiserem depois se apresentar tanto por aqui quanto, na verdade, pelo chat, sintam à vontade também. A Bárbara já explicou para a gente como vai funcionar para colocar as perguntas. Vocês levantam a mão ou colocam um F no chat se for uma pergunta subsequente. E, bom, enfim, eu não quero tomar muito tempo da gente agora, então eu vou passar para o Vinícius e depois a gente vai para a nossa rodada de perguntas. Mas, Vinícius, é com você. Obrigado, João. Obrigado, Bárbara, pela oportunidade, né? E, bom, então, eu até esquematizei aqui, né? Como são 15 minutos, primeiro eu vou contextualizar de onde surgiu o tema, explicar, assim, a estrutura geral, né? A gente supõe já que a leitura tenha sido feita, e aí tem dois pontos ali até como foi orientado para específicos do feedback. Esse, esse artigo ele surgiu numa discussão sobre o vivente e a vida. O que seria, né, eu fiz uma aula da pós, em que a gente discutiu sobre o que é o vivente, o que é a vida, e formas de controle dessa vida, né? Principalmente focada na, na vida humana. E aí, o questionamento que surgiu foi justamente, bom, como que a vida hoje se apresenta, principalmente a vida humana, e como ela pode ser controlada pelas pessoas, né? E aí vem a discussão, que é um dos pontos principais do texto, que é a discussão entre a biopolítica do Foucault, um controle dos corpos, e uma psicopolítica do Han, no sentido, né, se controla a partir do físico, né, e o Byung-Chul Han vai contestar, vai dizer, olha, peraí, hoje as pessoas não precisam mais ter uh, aquela ameaça de, olha, se você fizer alguma coisa, né, você vai ser punido, né, vão bater em você. A forma de controle é muito mais sutil, não gera nem não vai gerar revolta, porque é controlado pelo psicológico, não pelo físico, então não fica muita amostra. E isso gera algumas implicações, tanto no digital, gera, por exemplo, né, um questionamento de por que não tem revoluções hoje em dia. Por que, por exemplo, né, um questionamento muito legal e aí tá, de certa forma, um pouco subentendido, não foi exatamente escrito isso no texto, mas por que a gente não tem, por exemplo, algo como uma Revolução Francesa hoje em dia?
E o Byung-Chul Han ele vai, né, justamente por essa diferença da biopolítica para uma psicopolítica, né? Os algoritmos sabem mais do que a gente, da gente mesmo. E aí a gente acaba perdendo a singularidade, a gente perde a nossa singularidade, as nossas características como indivíduos, e a gente se torna parte de uma massa. E aí, o ponto, né, que surge, né, por exemplo, aí tem a discussão sobre o problema das bolhas, que a gente não, cada um acaba levando a sua vida individual, e quando a gente abre uma rede social, por exemplo, cada um tem o seu mundo particular, então a gente tem o problema da verdade, o que seria verdade, o que não seria verdade, mas o ponto aqui, o ponto do texto, eu acho que ele vai ser, ele vai chegar no ápice na discussão da biopolítica e da psicopolítica, no sentido de seria seria a biopolítica, o controle físico das pessoas desnecessário hoje em dia? Porque se a gente controla alguém a partir por exemplo, do, da mente da pessoa, do inconsciente, como algumas pesquisas acabam trazendo hoje em dia, né? Bom, como as redes sociais moldam as nossas mentes, um controle físico não seria necessário. E aí, uma política baseada no domínio do corpo não estaria atrasada. Então, é essa a ideia assim, principal, a questão principal discutida, né, que eu pretendia discutir nesse texto. E aí até surge quando eu estava relendo para organizar a apresentação aqui, eu pensei, por exemplo, se não estaria faltando uma, uma sessão, alguma menção ao problema do mérito, por exemplo, dentro né, ali nas primeiras partes, onde fala da, da exploração de si mesmo, né, se não caberia talvez até uma menção à questão do mérito. E aí, incluir o Michael Sandel, né, da tirania do mérito, não sei se isso chegaria a ser desviaria muito do texto, porque aí traria, né, além do Han, do Foucault, traria mais um autor ainda, talvez ficasse até um pouco mais, talvez ficasse um pouco confuso e talvez se perdesse a ideia principal. E um outro ponto que eu enunciei ali, que eu percebi, lá na página 3 tem a menção à filosofia do Schopenhauer em questão de meio parágrafo. Talvez aquele argumento ficou perdido. E aí, né, poderia ser suprimido, não sei. Não, pensando bem, não sei até que ponto ajudou na argumentação. Bom,
era isso. Era até 15 minutos, deu 8h30. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado, Vinícius. A gente vai abrir, então, agora para a rodada de discussões. Não sei se... Bárbara, só uma pergunta. Tu quer fazer uma pergunta ou quer fazer antes algum esclarecimento, só para saber? São perguntas. Tá bem. Mais ou menos, sim. Mas pode ir. Ou tu quer ir primeiro, tu que sabe. Acho que sim, pode ser. Eu vou Tá bem. primeiro. Daí depois se eu quiser- tenho uma pergunta um pouco longa e meio chata, então enfim, vou deixar tu fazer essa primeira. Tá, eu vou fazer algumas considerações de forma primeiro. Daí depois a gente passa para a parte mais substantiva, então. Tá. Eu vou fazer alguns apontamentos, digamos assim, mas eu quero ser pontual nesses apontamentos. Mas basicamente é o seguinte: eu acho que eu tive a impressão lendo o texto que não existe uma discussão, né? Para mim tá escrito assim: o presente artigo tem o objetivo de discutir o problema da vida enquanto domínio do outro. O que isso significa? Né? Especialmente para a gente que não leu os mesmos textos, né? Eu não tenho conhecimento dos autores. Claro, eu já li Foucault, por exemplo, mas há milênios eu não sei. Hoje em dia, se eu tivesse que resumir as teses que ele defende, enfim. Mas mesmo que fosse o caso, acho que mesmo para uma plateia bem esclarecida, faltaria esclarecer o que é que está em discussão e o que é a discussão, né? Porque vou discutir tal coisa, mas o que é o objeto da discussão? O que é controverso? No que esses dois autores discordam efetivamente? Se eles discordam, eu noto que existe uma discordância e eu acho acho que a ideia central do texto é fazer essa discussão, que são duas visões diferentes sobre a questão da supervigilância, né? Só que eu acho que o texto ele explora pouco o problema abordado por esses autores e ele passeia por muitas coisas que não engrandecem o teu argumento, o argumento que tu quer contrapor, né? Que eu acho que isso poderia ser melhor esclarecido. E claro, tu pode dar esses exemplos, mas eu acho que como exemplos e não passeando pelos temas, porque se expor o argumento, né, por exemplo, de um lado Foucault argumenta X, de outro lado, né, eu não sei exatamente como é que ele faz a argumentação, mas ele argumenta Y, o que demonstra que pode ter existido uma mudança de paradigma da época do Foucault para cá, porque o Han é contemporâneo, né? Ou, na verdade, o Foucault ele sempre diagnosticou o errado, né? E daí eu acho que são problemas diferentes, que têm que ser tratados de formas diferentes, para entender mais ou menos o que é que realmente está em discussão, né? Sobre o que a gente quer falar. E digo isso principalmente porque tem muito essa questão de colocar todos. Eu sei que o Han fala sobre muita coisa, assim como o Foucault também falou sobre bastante coisa, né? Fala sobre Big Data, fala sobre a vigilância também, que são sobre dados e etc. Que eu acho que cada um é um problema, poderia ser um problema, pelo menos em termos de artigo, seria mais fácil focar nesse problema, que é o problema da supervigilância, não o texto parece aqueles textos que normalmente se dá como o exemplo do trabalho em minhas férias, né? Do texto que o autor, como é que é? Ele vai do nada a lugar nenhum, né? Então, passeia muito descompromissadamente pelo que tu está explicando e acaba não chegando ao ponto que tu quer. Eu acho que tu tem o ponto que tu quer, e talvez com a apresentação a gente se obriga a deixar isso mais claro, né? Que é o paradigma, eu acho, da hipervigilância. E, enfim, claro que dá para formular isso de uma forma muito melhor. Eu é que não conheço tão bem a literatura para poder fazer isso. Nesse sentido, eu acho que seria interessante, então, conseguir, mesmo que tu vá apresentar, isso é mais uma sugestão, né? Mesmo que tu vá apresentar para uma plateia que conhece muito bem esses dois, delimitar muito bem qual é o argumento de cada um e desenvolver eles, né? Porque o Han, ele parece fazer algumas críticas ali ao Foucault que acho que alguém que conhecesse melhor Foucault que eu conseguiria olhar e dizer, poxa, mas essas críticas, elas talvez
ou elas podem ser melhor avançadas, né? E inclusive tu com maior autonomia pode fazer isso, né? Ele argumenta isso, mas a gente pode adicionar isso, isso e isso, porque faz sentido. Eu acho que ficaria até melhor, né? Ou esclarecer elas também. Porque às vezes eu tenho a impressão que o Han, ele fala de tudo ao mesmo tempo, e acho que nisso o Foucault era um pouco mais detido, e acho que o texto se beneficiaria disso. O João tem um ponto mais substantivo sobre isso, então não vou roubar a parte dele, né? Eu vou só tratar dessa questão mais formal de talvez ajeitar o texto em termos dessas questões argumentativas, né? Essa é a tese que o Foucault sustentava, né? A questão da vigilância não era tão autoimposta assim como hoje a gente sei lá, a gente mesmo se autovigia ou algo assim, que é uma segunda tese, né? Daí que eu acho que fica mais fácil de entender, porque na minha leitura os argumentos eles estão perdidos no emaranhado do texto, mas tem um argumento ali, eu só acho que ele teria que ser formulado de uma forma condensada para depois você dar esses exemplos e explicar, até porque os exemplos eles podem te ajudar, por exemplo, você citou porque não há revoluções hoje, né? Eu acho que o Han critica isso, algo assim. Será que não há? Tipo, o que ele categoriza como revoluções para a gente dizer, não há uma revolução francesa? Mas a gente tem tanta quebra de paradigma com relação a vários lugares que são talvez mais locais e que talvez não ganharão o mesmo tamanho que uma Revolução Francesa, justamente porque hoje acontecem várias revoluções francesas simultaneamente, né? Supondo assim, não sei, eu estou só chutando um contra-argumento, né? Mas que eu acho que é interessante de ver quais são os exemplos que o Han daria para contrapor aos que o Foucault poderia dar e que tu como autor do texto também pode dar. Eu acho que seria bem legal que tu desse um toque bem autoral ao texto, porque o problema ele é contemporâneo, então tu tem essa chance de se valer do que tu já leu também de outros autores contemporâneos. Acho que tu não tem necessidade de contrapor necessariamente só dois autores. Aquela dica, né, de contrapor teses, eu acho que é mais legal, porque aí tu pode pegar vários autores como representativos de uma tese, né? Então pode, claro, começar por esses dois. Mas eu acho que até tu deu o exemplo do Sandel, se tu for tratar eu não sei se ele trata de vigilância, por exemplo, mas supondo que sim, tu poderia colocar ele em alguma dessas posições para exemplificar como ele trata esse problema, e é uma pessoa que estaria do lado X, né, acho que para ficar mais interessante, como um texto que é filosófico, não um texto de exegese do que cada um dos autores pensa, né? Mas, enfim, essas seriam essas sugestões mais que eu estou tentando ser pontual, mas eu acho que a crítica, talvez, seria que realmente que o teu texto, eu acho que ele tem o argumento, tem o problema que tu quer tratar, mas eu acho que ele está perdido no meio dessas várias coisas, e se tu puder, se tu conseguir agora formular, era a pergunta mais direta que eu tenho para te fazer, para ver se eu estou, para eu conseguir depois fazer os comentários mais substantivos, o que tu considera em forma de pergunta, assim, que seja o teu problema de pesquisa mesmo, sabe? Porque eu fiquei com muitas dúvidas, eu acho que essas palavras meio mágicas que são utilizadas, que sempre tem, né, na filosofia, e a gente normalmente precisa entrar na área para saber, mas essas palavras às vezes atrapalham quem é de fora, então, por exemplo, se o indivíduo é um sujeito imunológico, é porque não é. Eu não sei o que é um sujeito imunológico, né? E claro, a gente lê o texto e a ideia seria que isso tivesse melhor explicado. Um sujeito imunológico é o sujeito que, para poder caracterizar, e eu sei que ele tem a questão do paradigma imunológico, mas eu não sei se esse seria o problema, né? O que tu considera como o problema de pesquisa do artigo que tu estaria contrapondo autores para responder a ele. Então, essa era a minha pergunta mais direta para que eu possa fazer os comentários mais substantivos depois. Mas muito obrigada pelo teu trabalho, especialmente pela iniciativa de ser alguém da filosofia que mandou um trabalho para a gente. E, enfim, vou deixar você responder e depois passar para os próximos.
Agradeço, Bárbara. Até fiz várias anotações. O problema de pesquisa era, ah, é sobre as formas de dominação que as formas de dominação da vida nos dias de hoje. E aí contrapor a ideia do Foucault, né, ver se uma biopolítica, um controle do corpo seria suficiente, ou então um controle psicológico deixa o controle do corpo à margem. Até uma das coisas que você comentou, acho que eu vou até investigar. Tem a necropolítica também, tem várias outras teses, acho que vou ir atrás para enriquecer o texto mesmo. Eu acho que agora esclarecer, porque eu peguei isso no texto, mas acho que seria bem legal você indicar desde o começo, né? Que o problema é especificamente se. Então, o Foucault estaria certo que o controle, a vigilância, ela se efetiva nos casos em que há uma violência, uma coerção física, por exemplo, né? Ou então ela é desnecessária hoje. Então, claro que tu pode formular isso cada vez de forma mais direta, porque se tu formular, acho, de uma forma tão geral como as formas de controle, né? As formas de controle não é uma pergunta, né? Quais são as formas de controle? Muito ampla, não é uma lista, né? Você não está a fim de listar. Então, na verdade, o que você quer investigar se é suficiente hoje, né, uma coerção psicológica sendo totalmente ou mais ou menos desnecessária, uma coerção do tipo daquela que o Foucault imaginou que seria perpetuada, não sei. Eu não sei também se estava pensando só nisso, né? Mas enfim, acho que a gente aqui discutindo consegue também ir descobrindo melhor. Faz sentido, eu estava pensando, fico pensando, faz sentido. Eu lembro. O Vinícius queria adicionar mais alguma coisa? Ah, não, tá. Eu lembro que tinha mais duas pessoas, ou era o. Eu acho que era o Antônio, mas ele caiu, que estava querendo fazer pergunta aqui. Mas nesse caso, eu vou fazer a minha se ele voltar. A gente passa a palavra para ele depois. Eu queria começar fazendo duas perguntas que são primariamente perguntas formais sobre o texto. Mas eu acho que elas são perguntas importantes, porque eu vou fazer dois disclaimers, juro que eu vou ser rápido aqui, mas é que eu acho importante. O primeiro é que, como a Bárbara mesmo já comentou logo que a gente iniciou a nossa reunião, a gente vem de uma certa tradição, de uma certa forma, a gente é influenciado por uma tradição particularmente diferente na qual o teu artigo se insere, né? Que se a gente fosse usar um termo que, na verdade, mais distorce do que ajuda, é uma tradição continental, em algum sentido. É um termo feio e que não ajuda, mas é uma tradição de Foucault, autores como, enfim, o Han, o Mbembe, se a gente quiser pegar, esses autores, que são autores que têm uma proposta muito mais abrangente, normalmente, eles têm um sobrevoo de temas, eles dialogam com uma tradição diferente, o Han dialoga muito com Heidegger, com Foucault, com Agamben, enfim, ou seja, enquanto que a nossa base está não tanto nas nossas influências substantivas, mas talvez em influências metodológicas e uma tradição analítica contemporânea, e eu acho que isso vai se refletir um pouquinho nos comentários, tanto nos comentários que a Bárbara fez, em certa medida, quanto nos comentários que eu vou fazer, acho que talvez de maneira um pouquinho mais acentuada, mas eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu tinha te falado quando a gente trocou e-mails, quando você submeteu o projeto, mas eu acho que isso é a parte interessante desse tipo de discussão. Mas o segundo ponto que eu queria fazer, só esse disclaimer, eu quero fazer esses pontos formais
porque me parece que o seu trabalho, até agora, ele é um trabalho em desenvolvimento, ele é um trabalho que está muito mais interessado, me parece, essa é uma das minhas dúvidas, me parece muito mais interessado, talvez, em apresentar e esclarecer, talvez sistematizar aspectos do trabalho de outra pessoa, que é o do Han. Ele não me parece ter tanto, ele tem certos momentos em que parece que é você, Vinícius, está defendendo uma posição, expressando uma tese, argumentando a favor de alguma coisa, mas em grande parte o que eu vejo é o Han, e você falando sobre o Han. Isso não é necessariamente ruim, mas é por isso que eu vou focar mais em aspectos formais, porque a gente pode discutir sobre as teses substantivas do Han, e eu vou procurar fazer isso numa segunda pergunta, mas só justificando por que de eu querer focar tanto em perguntas formais. Vai ter um certo overlap aqui entre o que a Bárbara falou e o que eu falei, mas eu vou tentar excluir o que a Bárbara já falou da minha parte, para não ter tanta repetição. Mas a primeira pergunta que eu tinha é sobre qual que é a contribuição pretendida com esse artigo. Porque isso não está muito claro para mim. Eu quero dizer isso em dois sentidos diferentes. E aqui eu vou ser um pouco chato, mas é que eu acho que isso é importante. O primeiro ponto que eu quero dizer isso é qual é o ponto ou propósito desse trabalho. Isso até aqui não está muito claro para mim e não parece estar explícito ou mesmo implícito no texto. Aqui, só um esclarecimento, a minha pergunta não é se o texto inova, ou se... Mas não é claro para mim qual que é a intenção sua com esse trabalho. Porque até o momento parece que você só apresenta alguns pontos do trabalho do Han, até o Foucault ele aparece de forma muito tímida e parece mais um Foucault de acordo com o Han, e isso que eu queria saber, ele só pretende apresentar aspectos do trabalho do autor? Eu não estou querendo dizer que isso é ruim, mas eu estou querendo dizer que isso tem que estar mais claro, porque, claro, um trabalho, por exemplo, desse tipo, ele pode ser plenamente justificado e útil, inclusive, ele pode ter muito valor. Por exemplo, quando, sei lá, ele pretende esclarecer algum aspecto mal entendido, obscuro, ou mesmo eliminar confusões feitas pela literatura secundária sobre um autor, quando ele pretende avançar alguma interpretação interessante sobre a literatura primária, tem teses, mais teses sobre isso, sobre esses grandes autores, quando ele pretende discutir interpretações da literatura secundária sobre a tua literatura primária, ou quando ele pretende, por exemplo, oferecer uma introdução ao autor que não é particularmente acessível. Mas ainda não está claro para mim o que ele pretende fazer nesse seu texto. Se é uma dessas coisas ou se é algo diferente. E eu acho que isso é importante tanto para a tua revisão do trabalho, para a conclusão dele, quanto está no texto, porque isso tem que estar claro para o leitor também, e isso me confundiu um pouco, sabe, qual que é o ponto do trabalho. Não estou dizendo que ele não tem ponto, estou dizendo que isso tem que estar claro. O segundo ponto, a minha segunda subquestão sobre a contribuição pretendida com esse trabalho, qual que é o objetivo do trabalho, não o que você quer com esse trabalho, vamos dizer assim, mas qual que é o objetivo dele de maneira mais específica. Isso a Bárbara já tinha comentado, mas aqui eu vou ser mais breve, é que no resumo dele, no abstract dele, você coloca que é discutir o problema da vida enquanto domínio do outro, apresentando questões pertinentes à filosofia de Byung-Chul Han, ... Só que, como a Bárbara comentou, discutir é muito vago uma qualificação, né? Melhor dizendo, qual aspecto você está querendo discutir e com que fim específico? Tá, você quer discutir, mas discutir o quê e para quê? Qual que é, vamos dizer, a conclusão final dessa discussão? Trazer mais questionamentos? Pode ser, por exemplo. Pode não ser apresentar uma tese nova, mas apresentar questões pertinentes que ainda não foram tão bem explicitadas e que são importantes. Agendas de pesquisa filosófica, por assim dizer, num sentido um pouco mais acadêmico, formal, né? E outro, enfim, eu vou encerrar aqui, e existe alguma justificativa, como a Bárbara comentou, parece que você passeia por vários aspectos, eu não estou dizendo que não, parece ter claramente um tipo de linha que conduz todos esses assuntos, algo bem abrangente sobre, talvez, a primazia da psicopolítica sobre a biopolítica, ou, enfim, tem N jeitos de a gente expressar isso. Mas eu acho que tem que estar mais claro no texto, explicitamente para o leitor, o que justifica a escolha desses aspectos e não outros, por exemplo. Como você falou, poderia talvez ser incluído necropolítica, poderia ser incluída a discussão sobre a tirania do mérito, no Sandel. Tem que ter algum tipo de justificação para isso, que ajude o teu leitor a se guiar pelo texto. Eu tinha uma outra questão que era sobre outros aspectos formais, mas eu vou parar por aqui, depois vou deixar você responder, e depois a gente bate bola de novo, porque senão vai ficar muito extenso.
Mas, antes de qualquer coisa, obrigado de novo pela apresentação e pela submissão do trabalho. Obrigado, João. Então, o objetivo né? Então, aqui, até anotei, né? São os dois questionamentos, um é sobre o objetivo do texto e o outro sobre a justificativa, né? O objetivo do texto, inicialmente, era sistematizar as duas posições. E, digamos, como que eu posso dizer? É apresentar essas o Han e apresentar o Foucault do Han, né? Até agora fiquei pensando, acho que uma das coisas que poderiam ser feitas, inclusive, seria ver se essas críticas realmente acontecem, né? Se realmente a crítica do Han tem fundamento. Isso eu não cheguei a fazer, inclusive. Era mais para sistematizar. E a contribuição seria justamente porque toda a defesa do argumento do Han, ele é realizado assim. Vocês já viram os livros dele? É tipo tudo pequenininho. Aí assim, tá numa parte, tá na outra, tá na outra, tá na outra, tá na outra. Eu falei, bom, dá para reunir né, e sistematizar a crítica específica. Então, aí ao invés de, bom, eu quero entender exatamente o que ele está falando, bom, fica um pouco mais tranquilo, dá um norte. Eu acho que, considerando que ele é um filósofo que faz isso, você já tem um motivo para querer sistematizar, mas você não poderia só parar por aí, né? Acho que uma coisa bacana, uma contribuição interessante do seu trabalho seria justamente isso que você comentou com a gente, você pode colocar no seu trabalho, você deve colocar, né? Considerando que ele é um filósofo cujas críticas elas são esparsas, né? Um dos objetivos do texto, né, para responder ao problema de pesquisa é justamente sistematizar a visão dele em termos de quais as teses, os argumentos delas, e ver a plausibilidade. Né? Isso já é um baita de um texto, né, no meu julgamento, especialmente para quem... Porque, assim, esse filósofo, ele tem ele foi, como é que eu vou dizer, vítima pelo menos o pessoal no direito usa ele para tudo e realmente não explica, né? O pessoal tipo, deu uma moda, né? Não acho que seja culpa dele, assim, que o coitado virou quase que o filósofo de aeroporto, mas estão usando eles para, tipo, justificar qualquer coisa e não quer dizer que você necessariamente vai discordar dele, né? Mas acho que esclarecer o que ele quer dizer já é bom, porque está pipocando bastante, não vou dizer que é um gap na literatura, mas na verdade é uma literatura que está crescendo, que você poderia, então, justamente sistematizar para fins de ver a plausibilidade das ideias dele, né, ao respeito, tanto se tu tiver interesse em mais de um argumento dele, pode ser mais de um artigo, mas se for só sobre a respeito da vigilância, você condensar os argumentos e teses dele aí já está bem interessante, acho que é um trabalho de reconstrução bacana, que daí você já tem um objetivo até mais nichado, que é de conferir a plausibilidade desses argumentos em face de objeções, ou que existem, ou objeções possíveis. Eu não sei quem é que dialoga com ele, mas de objeções possíveis a respeito da própria realidade. João, vou te deixar fazer follow-up, mas eu vou dar os exemplos que eu pensei depois. Tranquilo. Bom, o que eu queria dizer, aproveitando essa pergunta da Bárbara, colocação, na verdade, né? É o seguinte, para mim, eu estou puxando sardinha brasa para minha sardinha, né? Como, sei lá, um analítico chato. Mas o Han, para mim, ele tem claramente algo que você está querendo fazer com esse trabalho, que é um tipo de filosofia como uma atividade prática também, né? Você fala isso numa parte do texto, tem um parágrafo logo no início,
que esse é um empreendimento de alguma maneira ousada, de pensar sobre temas extremamente ambiciosos, e de tentar fazer filosofia não só como um empreendimento, talvez, puramente acadêmico, um empreendimento seco, de alguma maneira, vamos ficar nesses termos. É lá para o início, inclusive, acho que é a segunda página. Eu não estou querendo cortar suas asinhas com isso, mas eu vou fazer algo que eu estava pensando sobre isso que só me surgiu agora, e que é interessante. Esse é um tipo de coisa que é muito, que a gente tem que fazer, tendo em vista também as nossas capacidades e a forma de texto que a gente estava usando, por exemplo. O Han, ele faz isso normalmente, ele tem um estilo muito específico, né? Ele é um filósofo ensaísta, em certa medida, né? É um filósofo bem intelectual público, de uma maneira até mais que Foucault, que era um acadêmico e um ativista político, de certa maneira, né? Procurava entrelaçar as coisas. Mas os textos do Han, vamos dizer, eles povoam livrarias, eles povoam aeroportos, inclusive, né? Eles procuram ser bem acessíveis dessa maneira, sem perder algum tipo de profundidade filosófica, mas tem um trade-off envolvido nisso, né? Você não pode, sei lá, colocar estudos sociológicos sobre extremamente complexos num texto que você quer que atinja de alguma maneira as massas. Mas isso também tem que levar em conta os nossos, vamos dizer, o nosso capital cultural, de alguma maneira. Por exemplo, o Han, ele é um professor da Universidade Livre de Berlim, e ele claramente deve ter consciência de, olha, eu estou numa posição de prestígio, eu vou fazer isso, eu vou procurar usar do meu papel para fazer o que eu quero, que é uma filosofia como atividade pública. E essas duas coisas são importantes, porque o que eu quero dizer é que não é que você não pode fazer isso, mas, por exemplo, o formato de um artigo não é tão pertinente para isso, me parece. Porque um artigo, por exemplo, vamos supor que você vai submeter isso para uma revista. Você está falando com seus pares filosóficos, de alguma medida, né? E eles provavelmente conhecem grande parte do ramo, por exemplo, e, de alguma maneira, eu fico pensando o que seria uma contribuição interessante. Não é que você não... Eu acho que seria uma perda se você deixasse de investigar os temas que você quer investigar, que são temas ambiciosos, como você mesmo coloca, uma empreitada ousada, e da maneira que você quer. Mas eu acho que, por exemplo, um artigo, ele tem que... se você não quer só repetir o que o Han faz, eu acho que uma coisa muito interessante é justamente o que a Bárbara colocou, e o que tu colocou. O Han, ele pontua certos temas e não mergulha neles, em certa maneira, ou não desenvolve os argumentos de maneira clara. Uma coisa interessante é desenvolver isso. Por exemplo, eu estou falando, o Han, para mim, não é uma flor que se cheire muito para mim, por exemplo, assim como Foucault, apesar de eu ter lido bastante Foucault. Mas eu acho os temas com os quais eles trabalham interessantíssimos. Eu não gosto da abordagem deles. E uma coisa que eu, por exemplo, eu faria numa outra vida, de uma certa maneira, é procurar pegar cada um desses temas e desenvolver eles, tá, qual que é a tese exatamente que está sendo defendida? Quais são as razões que nós temos para aceitar isso? Tem alguma boa objeção para isso? Porque aí você está trazendo algo de novo, além de talvez sistematizar os temas do RAM. Mas eu acho que só sistematizando isso e esclarecendo o que no RAM só está implícito, ou sugerido, ou mesmo dúbio, já seria extremamente interessante, inclusive para os seus pares filosóficos, que são são as pessoas que vão ler o teu texto, eventualmente, né? Eu não sei se eu posso passar os argumentos, os exemplos, mas pode falar, Vinícius, depois eu falo. Eu ia comentar duas coisas, né? Uma delas que você sério que ele é lido no direito? Aqui na filosofia, pelo menos, ele fica meio à margem, assim, fica meio... O pessoal aqui, eu particularmente não, então não vou mentir para ti, mas o pessoal que é orientando da minha orientadora gosta bastante, os outros. O pessoal do constitucionalismo trabalha com isso, gente que está trabalhando com algoritmo, gosta dessas coisas. Eles leem essas coisas mais contemporâneas. Os comentários que eu ia fazer, eu acho que agora vou ser mais breve, espero, porque eu grifei aqui. Eu acho que, seguindo isso que o João falou, né, eu acho que a gente, por exemplo, a gente tem autores também na filosofia analítica que escrevem de uma forma muito mais, eu já não preciso me preocupar com isso, porque eu sou o professor do Yale, né? Que é essa forma de escrever do jeito mais pessoal, de um jeito
que às vezes faz umas brincadeirinhas, né? A gente estava brincando até ontem sobre um artigo que a gente estava lendo, que o João estava lendo ontem, que o autor ele dá esses toques, né, de um jeito diferente de escrita, e o Han tem o dele, né, que se mistura muito também com o tipo de público que ele busca nos textos. E acho que o João tem razão com isso do formato do artigo e do fato de que a gente, como mestrando, graduando, doutorando, não tem a mesma liberdade de fazer isso. E a gente sempre tem que levar em consideração que a gente não pode escrever como eles. Né? Então, com isso eu quero dizer só essas partes que você faz umas afirmações, né? Por exemplo, lá na página 3, a sociedade pós-Guerra Fria não combate nada. Ponto. Então, e daí você não está depois explicando essa afirmação. Isso é uma coisa que não cola bem num artigo, né? Por mais que isso pode ser um texto de reflexão, depois que você pode fazer em cima, que não tem nenhum problema. Acho que para um artigo científico não é mais difícil, por mais até que você até consiga publicar para os seus pares, eles provavelmente não vão achar o seu texto um texto de caráter científico ou filosófico, né? Caso a gente queira tratar como um texto filosófico mesmo. Então, tem esse ponto, e daí eu quero continuar na página 3, só para tirar algumas dúvidas, né? Essa questão que eu já havia criticado antes, né, de ter bastante temas tratados pelo mesmo autor, mas que não sei como eles se relacionam com o tema principal. Acho que acontece bastante aqui nessa parte, e eu acho que você ia se beneficiar muito de centralizar em só alguns deles, mas além disso, né, testar essas coisas, porque essas afirmações elas são muito fortes. Eu não sei se a gente é analítico demais para isso, mas é que essas afirmações elas são extremamente fortes. Se você parar para pensar assim, ó, vamos por tópicos, né? A sociedade pós-Guerra Fria não combate nada. O que isso significa? Significa que nós somos inertes a qualquer tipo de conflito, e daí, tipo, isso é que tipo de afirmação? Né? É uma afirmação sobre o mundo, né, de como ele é, no sentido de que não há guerras, né? Tipo, isso pode ser um significado possível dessa frase. Se não combate nada, ou a gente é inerte, o que isso significa? Porque a gente poderia pensar que isso é uma coisa boa, né? Mas claramente não tá sendo dito como uma coisa boa. E daí depois tem outra frase, né? O outro já não é pensado como um estrangeiro. Não há mais ameaça. Ainda parece uma coisa boa. Mas dá para ver que não é só isso que está sendo implicado, né? E daí segue, né? A frase segue, não há mais ameaça. O outro é um turista no meu ambiente, em minha vida. E daí fala que o processo de colonização, da colonização, aliás, que antes gerava conflito com o diferente, no processo atual de globalização destitui a sociedade da noção imunológica, de modo a, de certa forma, integrar tudo que é externo a si mesmo sem conflito ou oposição, que o outro não é mais entendido por meio de sua individualidade. E eu acho que é bem legal você pegar essas frases e tentar entender que tipo de afirmação o Han está fazendo quando ele fala nessas coisas, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? São afirmações sobre o estado de coisas, né? São afirmações de um juízo de valor a respeito de uma realidade específica que ele está observando, de um determinado período, que é claro, a gente está entendendo a contemporaneidade, mas mesmo se a gente pegasse esse período histórico e a gente lê, né, sem conflito ou oposição, o outro não é mais entendido por meio de sua individualidade, eu acho que a gente teria uma série de contra-argumentos que seria interessante de ser abordados, né, primeiro porque eu acho que o que ele defende é muito forte, né, como se a gente fosse uma massa homogênea, e eu acho que os próprios conflitos que decorrem da globalização demonstram que isso não é verdade, ou são um indício de que isso pode ser falseável, né? Então, a questão é que tipo de afirmações são essas? Ele está tentando só refletir sobre o mundo tipo, qual é o valor filosófico dessa reflexão, se isso é uma reflexão? E também essa questão da positividade, o que ela tem a ver com como ela se relaciona. Eu sei que ela tem várias relações, mas eu gostaria que fosse explícita qual é a relação da positividade excessiva ou tóxica
com a autovigilância, né, ou a vigilância e etc. Que eu acho que seria interessante deixar claro, porque existe um elemento de ligação, e eu acho que as pessoas conseguiriam ligar com o CRA, mas é importante no seu texto que essas coisas sejam bem concatenadas, para você fazer o seu argumento, pelo menos em favor das teses que o Han sustenta, e depois ir tentando destruir uma por uma, né, digamos assim. Por exemplo, né, de novo, na página 3, a gente tem o outro desaparece e a vida se torna afirmação de si próprio, né, derivando disso que pode se chamar de positividade tóxica ou positividade excessiva. Aí depois tem fator de adoecimento das pessoas. Né, então, acho que são coisas que você vai ter que explicar. Né, ele está trazendo alguma coisa para comprovar que as pessoas estão adoecendo por causa de positividade tóxica excessiva, ele está fazendo novamente uma reflexão de qual caráter, que validade isso tem, né, porque se você parar para, vamos supor, para os filósofos sérios, digamos assim, né, que tipo de coisa eles enxergariam, essas pessoas, os seus professores, digamos assim, filósofos mesmo, né, não só os acadêmicos, os filósofos, o que eles escrevem, de que modo que eles argumentam as coisas, o que eles enxergariam que essa afirmação do Han é, né, os teus pares, né, para te conseguir explicar para eles, ou até para te conseguir entender em que plano é que as objeções podem ser feitas. Porque, por exemplo, se a gente começar a dizer assim, o Han está errado, porque não é comprovado que as pessoas adoecem por causa do que ele atribui como sendo uma positividade tóxica ou excessiva. Tá, isso falseia alguma coisa que ele está dizendo? Ou não? Porque, na verdade, ele está só refletindo sobre a realidade das pessoas, né, da vida das pessoas num mundo globalizado em que a gente tem acesso a tudo na palma da mão, né? O que é essas? O que ele trata? O que ele realmente... Sobre o que o Han realmente fala, né? Eu acho que essa é uma das preocupações. E te digo isso justamente porque o pessoal que bebe dessa literatura e transporta para outras áreas, como no direito, acaba tomando essas afirmações como verdadeiras. Mas a gente sabe que na filosofia não é assim, né? Na filosofia a gente discute as coisas, a gente não está 100% certo de que elas sejam verdade, e existem, né, hipóteses e contra-hipóteses que eu acho que seria legal de você trabalhar, nem que você não tenha uma conclusão objetiva, né? Eu acho que você pode só, talvez, concluir que às vezes o Han fala de um jeito, às vezes ele fala de outro, às vezes ele está querendo descrever o mundo, às vezes ele está querendo fazer um juízo de valor, não tem nada necessariamente de errado com isso, né? A grande questão é que você já está fazendo uma pesquisa por si só, de estar conseguindo colocar os pingos nos is desses argumentos e lembrando de tomar eles como argumentos que têm que ser explicados. Então, quando o Han falar, né, a positividade excessiva é um fator de adoecimento das pessoas na sociedade neoliberal. Por quê? E por que na sociedade neoliberal ela só existe nessa sociedade? Enfim, tentar ir quebrando, né? Sempre o porquê. Porque eu acho que isso deixaria o seu texto muito bom. E acho que faria uma boa análise tanto acadêmica mesmo, né? De como, por mais que ele escreva para massas, digamos assim, né? Por mais que ele escreva para um outro público, ele está sendo utilizado na academia, né? Então, com que cuidado a gente tem que tomar as afirmações dele, inclusive essas que você já sintetizou, para que a gente possa ter um tratamento efetivo das questões que ele busca discutir, né, academicamente, filosoficamente, diante das objeções que autores como o próprio Foucault já tinham levantado, né, que é um modelo talvez diferente, mas enfim, que pode ser contraposto, acho que você fez certo em contrapor, mas talvez dá para puxar um pouco mais sardinha para o Foucault nesse sentido, né, de tentar fortificar as teses dele em como ele se defenderia de objeções do Han hoje, porque eu acho que ele se defenderia, e desenvolver, assim, isso numa forma de diálogo entre teses e argumentos que ficaria bem bacana. Mas esse é o meu ponto final, para eu não te aloprar mais, porque eu já falei muito. Eu acho que o João talvez tenha mais... Eu sei que o João tem um ponto substantivo para perguntar, então eu vou passar a palavra para ele e a gente vê se mais alguém também tem. Eu lembro que o Rodrigo tinha colocado aqui a mão tempão atrás. Se quiser fazer a pergunta depois, seja por voz, pelo chat, fica à vontade. Mas eu só vou aproveitar
E estou na dúvida se eu faço um último apontamento mais ou menos formal, mas eu acho que eu vou resumir ele a uma coisa, porque a Bárbara já disse grande parte do que eu queria dizer, que é o jeito como você, eu gostei do jeito como você estrutura o teu trabalho, principalmente a partir de formulações de questões, mas sendo agora um pouco chato, eu não sei se você realmente enfrenta essas questões, no sentido de se você realmente procura respondê-las, ou se você procura dizer o que o Han acha sobre algum tópico e prefacia essas sessões com uma questão. Por exemplo, você coloca as três questões que você tem, né? As sessões, melhor dizendo, são colocadas como questões. Se o indivíduo é um sujeito imunológico, e aí você coloca a resposta, e por que não é. Se a psicopolítica necessita de sujeitos de obediência, e por que não precisa. E se o governo é uma empresa de marketing. E aqui é engraçado que você não repete o padrão de responder isso depois. Não sei se intencionalmente ou não. Mas o que eu acho interessante é que cada uma dessas questões é uma pergunta de pesquisa interessantíssima. E que o que eu acharia interessante não precisa ser para esse trabalho, mas uma agenda de pesquisa interessante é encarar cada uma dessas questões, que é o que significa a tese de que o governo é uma empresa de marketing? O que está envolvido? O que precisa ser verdade em algum nível para que essa tese seja verdadeira? E o que significaria dizer que o governo não é uma empresa de marketing? Que tipo de argumento, que tipo de razões a gente pode oferecer contra a favor dessas ideias? E considerando esses argumentos possíveis, quais objeções possíveis alguém poderia oferecer a favor da tese de que o governo é sim uma empresa de marketing, em algum sentido? E isso traria alguma autonomia e exploraria um referencial teórico que é o Han, que é muito breve nessas coisas. Que o que sabe, é suficiente para os propósitos dele, mas talvez não seja suficiente se, por exemplo, se o Han fosse duas pessoas e uma delas fosse um filósofo um pouco mais, não sei, um pouco mais que fatiava os temas, explorava isso com uma lupa, em vez de um filósofo de sobrevoo, por assim dizer. Porque me parece que, eu juro que eu agora vou parar nesse ponto, me parece que às vezes não tem algo realmente em disputa, não parece que o que você está interessado é na questão. Me parece que, às vezes, se eu fosse brutalmente honesto, eu reformularia cada uma das sessões, por exemplo, a primeira sessão, que é se o sujeito é um sujeito monológico e por que não é. Eu reformularia ela, o teu texto, estando como ele está atualmente, sobre como Han defende que o ser humano não é um sujeito monológico. Porque não parece que tem um enfrentamento e a formulação de um argumento autônomo, ou mesmo uma sinalização de se você concorda ou não com o Han. E essa é uma coisa interessante que você talvez poderia fazer, ou se não quiser fazer, só jogar atenção para isso. Mas agora, terminando as colocações formais, indo para as substantivas, tinha dois pontos que eu queria fazer. O primeiro é sobre o tratamento que você dá essa ideia de sociedade disciplinar. Deixa eu pegar aqui, que eu tinha feito nota sobre isso. Tá, aqui. Basicamente, o meu problema com isso é que tem um ponto no texto lá para o final em que eu acho que talvez você exagere, eu não sei se é você ou se é o Han, ou os dois, a distinção entre a sociedade disciplinar e a sociedade, enfim, dominada ou caracterizada pela psicopolítica, onde na sociedade disciplinar você coloca dois pontos, e os dois eu acho extremamente problemáticos, na verdade, no nível substantivo. E você pode não achar, mas eu acho que é uma posição controversa que precisa de justificação. O primeiro é a ideia de que, numa sociedade disciplinar, o controle seria exercido, o controle e a disciplina seria exercida de forma unilateral. E eu não acho que isso que isso precisa ser assim. A gente pode pensar em uma sociedade em que o controle ele é exercido além de por figuras de autoridade, que não precisa ser só uma, inclusive, podem ser várias, igreja, Estado, conglomerados de empresas, corporações transnacionais, enfim. Além disso,
pode muito bem ser o caso que o controle é exercido no nível intersubjetivo. O controle não é só exercido através da coerção pelo Estado, através de ameaças de punição. O controle pode ser exercido de forma difundida, pode ser diluída pela sociedade, por exemplo, no nível indivíduo-indivíduo, por exemplo, numa relação, vamos por um casal em que, enfim, atribuições de papel são reforçadas um pelo outro. Não, você é o marido, você tem que fazer isso, você é a mulher, você tem que fazer aquilo. No nível familiar maior, pode ser no nível da paróquia, da igreja, em que certas regras são policiadas em um certo sentido, em um nível de associação de bairro, em que você vai ter regras e as pessoas vão cobrar umas às outras para elas se disciplinarem, se portarem de uma maneira digna, de uma maneira. Você pode falar de como as próprias pessoas se disciplinam, por exemplo, ao não deixarem umas roubarem as outras, porque elas alguém sempre está olhando. Você pode até pensar no próprio exemplo do panóptico, em que não importa realmente se tem alguém lá na torre de vigilância, né, porque cada indivíduo policia um ao outro, né, de forma recíproca, de alguma maneira. Por isso que eu acho que essa caracterização da sociedade disciplinar como uma sociedade em que o controle é exercido unilateralmente, eu acho altamente controverso, acho altamente implausível, na verdade. E a segunda característica é a que está no teu quadro comparativo, e aí só 2 pontos. O ponto pequeno eu acho que ele mereceria uma expansão, teria que ter 3 elementos lá, porque eu acho que a gente pode distinguir tanto Bentham, Foucault e Han e a psicopolítica. Porque, e você trata os dois, a Bentham e Foucault como um só, não sei se exatamente se isso é benéfico, de alguma maneira. Tá, último ponto substantivo, tem um certo momento, eu acho que aí quando você está fazendo essa comparação entre sociedade disciplinar, e biopolítica e psicopolítica, em um certo sentido, em que você fala que o controle é exercido na biopolítica, ou na sociedade disciplinar, eu acho, eu não lembro agora a formulação exata, mas eu lembro da expressão, o controle é exercido em um nível biológico. Eu, particularmente, eu não sei o que isso significa, porque você contrasta, enquanto psicopolítica é exercido no sentido psicológico. Em um sentido, eu não sei o que significaria o controle exercido no nível biológico. Primeiro porque o termo biológico no Foucault já é usado de uma maneira que é estranha, merece, no mínimo, um esclarecimento para, vamos dizer, um leitor hipotético que caiu de paraquedas no seu texto. Mas o segundo ponto é que o controle também é exercido psicologicamente na sociedade disciplinar. A coerção ela atua quase que invariavelmente num nível psicológico. É uma ameaça que exerce um incentivo negativo em você. Um incentivo negativo de você não querer ir para a cadeia, não querer levar uma multa. Isso é uma ameaça psicológica. Esse não é o ponto, né? Eu acho que o ponto é o modo como o próprio indivíduo, de querer ser um empreendedor de si mesmo, se policia a si mesmo, de alguma maneira. Esse é o ponto. Mas a influência psicológica existe em ambos. Então, eu acho que esse jeito de caracterizar, eu acho um pouco plausível, em uma certa medida. Mas eu vou ficar nesse ponto. Eu queria falar um pouco sobre um ponto que não está no teu artigo, mas que você ressaltou, que era esse sobre a ausência de a possível relação entre a predominância do paradigma psicopolítico e a ideia da ausência possível de revoluções atualmente, mas eu já estaria falando demais, eu vou deixar você falar agora, e depois, se sobrar um tempinho, a gente vai para esse tópico. Ok, pera. Só um pouquinho. Teve bastante coisa, peraí, até anotei. Começando lá com os apontamentos da Bárbara. E depois o João também fez. Eu vou me deter, né, nessa parte é, das teses do Han. Eu acho que uma das coisas que me fez passar assim batido, né, não sei se é a melhor expressão, mas não acabar aprofundando isso, as teses, as formulações, foi bom, lendo o Han, eu já estava acostumado com isso.
E aí até mesmo isso se refletiu no estilo do texto. Acho que esse é um cuidado que eu vou tomar, porque... E aí isso acabou refletindo, inclusive, nas objeções. A questão da positividade, da negatividade, o Han vai defender, né, não se combate nada, no sentido de tudo precisa ser unido, as coisas precisam ser unidas e qualquer probleminha, qualquer problema vai atrasar e isso é visto como algo ruim. Qualquer, né, por exemplo, olha, a gente precisa colocar tudo no... como é que tudo bem coeso, tudo junto, senão isso pode dar problema, não só socialmente, como na comunicação, enfim, aí implica em outros problemas, né, filosóficos. Bom, aqui, deixa eu ver mais. Bom, o problema do tom, bom, isso aí está relacionado também com uma das coisas que eu não, realmente, eu não percebi qual é o tom que o Han fala, que ele assume. Essa é uma parte que eu vou analisar mesmo. E as 3 controvérsias estão anotadas aqui, João, que vou, vou ver certinho, ver cada coisa e aumentar o quadro ali. Não precisa responder nenhuma dessas coisas agora. São coisas que eu não saberia responder mesmo. É só que eu acho altamente controverso e talvez outras pessoas achariam. E eu acho que enfim, se for, por exemplo, o Han até que defende isso explicitamente, eu acho que é tanto melhor como uma oportunidade tua de talvez enfrentar essas coisas. Mesmo que seja para depois dizer, não, eu concordo com isso. Mas por que que é verdade isso aí, né? Porque não é tão plausível à primeira vista, pelo menos para mim. Vamos dizer assim. Mas, enfim. Antônio, por favor. Opa, boa tarde, tá me ouvindo? Beleza? Primeiro, peço desculpa aí por ter saído por um tempo. Eu tive um imprevisto aqui e Travou. Eu acho que travou, eu achei que era só para mim, mas a tela tá travada para mim e Opa, beleza? Voltou. Não sei por que quando eu comecei a falar travou tudo aqui. É sempre Ah, assim, voltou. normal. Tá, eu quero pedir desculpa por ter saído antes por um tempo, porque tive um imprevisto, não deu para ficar. Bom, eu queria tocar no ponto, principalmente. Tá bem difícil. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá, Então, sim, beleza. se quiser deixar a câmera. Já deixei a câmera desligada, né? Acho que fica um Tá, pouco melhor a conexão. beleza. Eu não tenho nenhum conhecimento de RAM, né? Nunca li RAM. E eu acho que provavelmente o João e a Bárbara, não consegui ouvir tudo, né? Mas provavelmente acho que tocaram nesse aspecto de qual seria o pensamento de Han. Parece que ele não está tão rigorosamente colocado no texto, né? Como o Vinícius falou agora há pouco, ele está acostumado com o Han e ele foi colocando as ideias do Han ali, e um leitor como eu, que nunca me deparei com os textos do Han, ficou meio à deriva, meio sem saber a direção que está sendo tomada no texto. Eu tive a impressão que o texto tem um aspecto de ensaio, né? O que é um ponto positivo até. No entanto, me parece que ele tem 3 tópicos que em si, eles tornariam um texto só, né? Porque cada tópico, talvez ele está colocado de uma maneira muito breve, né? Se for o caso de almejar uma publicação de um artigo, eu sugeriria, talvez,
tratar com maior rigorosidade um dos 3 pontos ou tentar juntar eles, né? Em um ponto maior ou 2 deles, algo assim. Isso talvez ajudaria. Claro, também teria a opção de tentar tornar o texto um ensaio, que eu acho que ele já está meio ensaístico no sentido de tratar de diversos assuntos ao mesmo tempo, mas ainda assim me pegou bastante o aspecto do pensamento do Han não ficar tão claro. A própria expressão psicopolítica, me veio a pergunta qual seria a origem da psicopolítica, o que marca a origem dessa discussão, né? Parece que essa é um ponto que está dado, assim, parece que quem nunca chegou nesse tópico parece que pega o bonde andando, assim, né? Eu queria entender melhor o que exatamente significa biopolítica, qual é o marco que origina a psicopolítica. É claro que a gente consegue ter uma noção, né? Por causa de avanços tecnológicos, etc. No entanto, pensando em um artigo, né, se espera talvez uma maior rigorosidade dos conceitos. O outro ponto, não sei se foi tocado, mas que foi tratado, né, brevemente no texto, tem 3 linhas destinadas a isso, que é a menção a Schopenhauer em relação à igualdade biológica dos indivíduos, dado pelo Han, que poderia talvez ser considerado de uma maneira comparativa, né, com a filosofia do Schopenhauer. Acho que pode ser que isso seja uma aproximação possível, no entanto, talvez uma breve citação de algum trecho do Schopenhauer para mostrar o que você tem em mente com essa comparação entre o pensamento do Han e do Schopenhauer. Ainda assim, me fica um ponto um pouco obscuro, né? Porque eu não conheço o Han, se realmente a comparação com a vontade no Schopenhauer teria o mesmo peso, né? Se isso estaria bem ajustado. Talvez precisaria apertar melhor esse argumento se você pretende manter a menção ao Schopenhauer ali. Imagino que talvez uma olhada no livro 2 do Mundo com Vontade de Apresentação, que trata da metafísica da natureza, você consiga encontrar menções à vontade independente de trazer o aspecto metafísico, que é o que no texto está posto, né? Porque logo depois que você cita o Schopenhauer, você aponta, né, que o Han teria o mesmo movimento com a sociedade imunológica, no entanto, sem um elemento metafísico. Mas seria possível mesmo pensar o Schopenhauer, pensar a vontade no Schopenhauer sem um elemento metafísico? Então fica uma aproximação que acho que é possível, mas que ela poderia ser melhor ajustada, melhor apertada, né? Porque o Schopenhauer foi jogado ali no texto, 3 linhas, ele aparece, você fica meio que, tá, como, né? Em que sentido é que essa aproximação parece ser possível? Então, estou falando do Schopenhauer, que é o filósofo que eu conheço, então acho que esse foi o ponto que mais me pegou. Bom, acho que é isso. O que eu tenho para colocar. Valeu, obrigado. Obrigado, Antônio. Vinícius, se quiser responder, a gente ainda tem uns 15 minutos até nosso horário oficial para encerrar. Então... Agradeço, Antônio, e acho que foi justamente, um dos últimos pontos que eu apresentei, que justamente se ali seria interessante, eu ainda, né, acho que eu preciso analisar se ali cabe realmente uma menção ao Schopenhauer, eu vou ficar meio solto. Então é algo ali que eu vou destrinchar certinho, e numa dessas até apresentar de uma forma, sem citar o autor, explicar de uma forma sem precisar citar ninguém, ou
apresentar de uma outra forma. Eu vou aproveitar, então, só fazer uma última, agora sim, uma recomendação do que eu acho que seria interessante, e eu talvez tenha interesses diferentes dos seus, mas eu talvez fugiria, pelo menos num primeiro momento, de incorporar outros referenciais, por exemplo, a necropolítica ou a crítica do Sandel à, à meritocracia, no tirania do mérito, e talvez eu focaria mais em dar um carinho maior por Foucault, e principalmente e de uma maneira bem específica de desenhar no texto o que é o paradigma da biopolítica, qual é o paradigma da psicopolítica, e eu, pelo menos, aí sim, um exercício bem analítico, mas que eu acho que é muito proveitoso. É dizer, é tentar isolar, identificar quais são as teses que tem que ser verdadeiras, que é o modelo que são expressadas pelo modelo da necropolítica. Ou melhor dizendo, considerando que eles são modelos ou paradigmas. Quais são os aspectos envolvidos nisso? Em que sentido eles seriam mutuamente excludentes? A gente poderia pensar, talvez, que eles não seriam mutuamente excludentes. E aqui toma isso com um grão de sal, porque eu posso estar completamente equivocado, mas eu acho que eu não estou. O modelo da psicopolítica e da biopolítica, eles podem coexistir e a gente está, na verdade, falando de uma questão de qual que é mais proeminente. A gente está falando de uma questão de coexistência gradativa, em que certos aspectos, talvez a partir de um certo grau de proeminência, conflitam uns com os outros. Mas a gente pode falar que eles não são exatamente mutuamente excludentes, mas que a gente está num tipo de sociedade onde existe um convívio entre os dois, mas uma proeminência de um em vez do outro. Mas isso só vai ficar claro no texto, eu acho, se você se debruçar sobre essas coisas e procurar explicitar no texto quais são as características que estão envolvidas e o que interessa para você nisso. Eu acho que isso tornaria o texto interessante, pelo menos. Mas eu vou ficar nisso também. Acho que a gente pode se encaminhar para o fim. Acho que foi bem produtivo. Eu queria agradecer tanto a quem participou ativamente, fazendo algumas considerações e perguntas, mas especialmente ao apresentador, né, o Vinícius, pela tolerância dele em ouvir, especialmente eu e o João, porque a gente foi bem chato, mas eu acho que é justamente porque a gente leu o teu trabalho e acredita que ele possa ficar melhor ainda, né? E, claro, a gente pode continuar em contato, então, se tiver, porventura, a intenção de mandar por e-mail, para a gente trocar uma ideia outra hora, né? O grupo também serve para fazer esse meio campo. Se alguém também quiser mandar e-mail, se quiser mandar para outra pessoa, tu avisa a gente que a gente pode perguntar para a pessoa sempre, né? Mas eu também queria agradecer justamente porque a gente falou antes, né? Veio de uma tradição teórica diferente, a gente fica meio com medo do que dizer, porque tem alguns ambientes acadêmicos que as pessoas estão mais acostumadas em sentar e ouvir. Mas aqui no Brasil isso é bem difícil no direito. Eu acho que tu tá mais acostumado na filosofia e por isso tu levou de um jeito muito bom e não quer dizer, óbvio, que tu vai aceitar tudo que eu disse, que o Antônio disse, que o João disse e mudar teu texto. Mas eu quero dizer que tu defendeu aquilo que tu achou que tinha que defender e vai, né, a mudar o que tu acha que é pertinente mudar, conforme as sugestões, mas também conforme o teu juízo, né, a respeito das sugestões. E tem muita gente que não consegue fazer isso, né? E, na verdade, só de tu mandar o texto demonstra que tu não tem a intenção de que ele seja uma obra imutável, que deve ficar assim, até porque senão tu já teria enviado, né? Não vinha pro texto, não vinha o texto aqui pra gente. Então, a gente admira muito, especialmente porque tu, assim como nós também, nós somos bastante novos e é importante ter essa predisposição a ouvir críticas e levar para um lado que não é pessoal, né? Um lado para melhorar o trabalho, é um lado acadêmico mesmo, especialmente aqui que a gente quer um trabalho melhor, um trabalho que seja lido pelos pares, discutido pelos pares, por mais que a gente não seja tão próximo assim da filosofia que tu faz. Tá, mas a gente está muito feliz, acho que foi muito produtivo. Eu cheguei a mandar mensagem para o João falando que eu achei muito bom, porque a gente conseguiu trocar ideias sobre as coisas, tanto substantivas quanto questões mais formais. E agradeço novamente, então, pela submissão e participação.
o João pela mediação, né, e os demais presentes pelas perguntas, contribuições e presença. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisinha, pode aproveitar o tempo. Eu vou parar de gravar de qualquer modo, para a gente também se despedindo.